Movimento uniforme. Se um carro percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais, seu movimento é chamado movimento uniforme. No movimento retilíneo uniforme, essa palavra retilíneo significa que nós não temos a aceleração centrípeta, ou seja, a aceleração centrípeta, nesse caso, ela é igual a zero. Quando a gente diz que o movimento é uniforme, a gente quer dizer que a velocidade ela é constante e a aceleração tangencial é igual a zero, ou seja, no movimento retilíneo uniforme não existe nem a aceleração centrípeta e nem a aceleração tangencial. Então é o seguinte, a gente já percebeu que não há aceleração de maneira alguma. 100% do tempo, o móvel estará com a mesma velocidade, né? Ele percorre distâncias iguais em tempos iguais. É um movimento que, como a aceleração ela é constante e diferente de zero, ele não tem aceleração porque a aceleração é o elemento responsável pela mudança de velocidade de qualquer móvel. Então a gente pode ver aqui, ó, no tempo 0, ele está aqui na posição 20, no tempo 1 segundo ele está na posição 30, no tempo 2 segundos na posição 40. Ou seja, ele anda 10 metros a cada segundo. Né? Se o movimento é uniforme, temos que a velocidade é igual à velocidade média, que é constante e diferente de zero, como eu havia dito anteriormente. Se no movimento uniforme a trajetória é retilínea, ele é chamado movimento retilíneo uniforme, porque nós também temos um movimento, movimento circular e uniforme. Nesse caso, vai existir a aceleração centrípeta nesse tipo de movimento. Então a gente vê aqui um exemplo aqui, ó, a tartaruga, ela está com uma velocidade aqui de 10 centímetros por segundo, e o carro, ele está aqui, ó, ele está andando aqui a 10 metros por segundo. Função horária. A função horária que relaciona a posição S com o tempo T é denominada função horária das posições do movimento. E ela é deduzida a partir, ó, dessa fórmula aqui, ó, formulinha aqui, ó, que V é igual à velocidade média, que é igual a S2 menos S1 dividido por T1 menos T2, que é a posição final menos a posição inicial, tempo final menos o tempo inicial. Então a gente sabe aqui, ó, que a posição ela é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. A gente vê aqui a origem das posições. O móvel no tempo 1, é igual a zero. A sua posição inicial, a sua posição 1, ela é igual à posição inicial e aqui sucessivamente. Então, S1 é igual a S0, é a posição inicial do corpo. T1 é igual a T0, é o instante inicial, T0 igual a zero. T2 é igual a T, é o instante final. S2 é igual a S, é a posição do corpo no instante final T. Que já falei sobre a função horária do MU. Então, ó, a gente vai dar uma analisadinha rápida aqui nessa tabela, mostrando aqui, ó, o movimento progressivo e o movimento retrógrado. No movimento progressivo, a velocidade ela é maior do que zero. Então, a gente tem aqui alguns números aqui, ó, que mostra aqui, ó, velocidade mais 5 metros por segundo, velocidade mais 20 metros por segundo. A gente vê aqui que a velocidade, nesse caso, é menos 8 metros por segundo. Isso quer dizer que quando a velocidade ela é negativa, o movimento ele é retrógrado. Então, é um resumo aqui, né? De uma maneira bem resumida aqui, sobre essa questão do sinal da velocidade e o seu significado. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês, o exemplo 1. Um móvel realiza um movimento uniforme em um determinado referencial. Seus espaços variam com o tempo segundo os dados da tabela. Então, no tempo 0, a posição é 20, no tempo 1 a posição é 28, no tempo 2 a posição é 36, no tempo 3 a posição é 44, no tempo 4 a posição é 52. Determine o espaço inicial e a velocidade do movimento. Letra B, o movimento é progressivo ou retrógrado? Letra C, qual é a função horária do movimento? Então, ó, solução.
Da tabela, observamos que no instante t igual a 0, o espaço do móvel é 20 metros por segundo, o espaço inicial, 20 metros por segundo. Para o cálculo da velocidade escalar do movimento, basta observar na tabela que para cada intervalo de tempo igual a 1 segundo, a variação do espaço do móvel é de 8 metros. Assim sendo, ΔT igual a 1 segundo e ΔS igual a 8 metros, vem que a velocidade é igual a 8 metros por segundo, ou seja, eu já sei que o movimento ele é progressivo. Na B aqui, ó, sendo V igual a 8 metros por segundo maior que zero, concluímos que o movimento é progressivo. Os espaços crescem no decurso do tempo e o móvel caminha a favor da orientação positiva da trajetória. A função horária do movimento uniforme é S é igual a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo, sendo S, como nós já sabemos, igual a 20 metros e a velocidade igual a 8 metros por segundo. Então temos que a posição vai ser igual a 20 mais 8 vezes T, S em metros e o tempo em segundos. Pulando essa parte aqui, a gente vai mostrar aqui a posição em função do tempo. Gráfico, né? Na verdade, a gente vai falar um pouquinho sobre os gráficos aqui do movimento uniforme. Nesse caso, as posições crescem algebricamente com o tempo, ou seja, o corpo caminha no sentido positivo da trajetória. A gente percebe aqui, ó, que as posições aqui, com o passar do tempo, elas só vão aumentando. Como a velocidade é constante e positiva, o gráfico representativo é uma reta paralela ao eixo dos tempos e acima dele. Então a gente vê aqui, ó, a velocidade constante, ela vai seguir aqui, ó, uma reta paralela aqui ao eixo do tempo, né? Segundo caso, velocidade negativa, v menor que zero. Então a gente vê aqui, ó, que o gráfico aqui, ó, ele é diferente, ele começa aqui de cima aqui, ó, e vem descendo. Nesse caso, as posições decrescem algebricamente com o tempo, ou seja, o corpo caminha no sentido negativo da trajetória. Nesse caso, a velocidade é constante e negativa, e o gráfico é uma reta paralela ao eixo dos tempos e abaixo dele. A gente tá vendo aqui, ó, aqui em cima a velocidade aqui é positiva e aqui embaixo, ó, abaixo do eixo do tempo, a velocidade é negativa. Então aqui, ó, no gráfico da posição pelo tempo, a tangente desse ângulo aqui é numericamente igual à velocidade. Então, a gente já sabe que a velocidade é ΔS por ΔT, a tangente desse ângulo θ nos dará a velocidade. No gráfico da velocidade em função do tempo, a área dessa figura aqui, no caso, representa numericamente o espaço percorrido pelo corpo entre os instantes T1 e T2. Então, a área desse gráfico aqui da velocidade pelo tempo, ele dará a posição, né? Na verdade, ele dará o espaço percorrido pelo nosso móvel. Então, a gente vê aqui, ó, um móvel se desloca sobre uma trajetória retilínea de acordo com o gráfico. Qual a função horária do movimento e qual a posição do móvel no instante 8 segundos? Então, só acrescentando um pouco mais, esse gráfico S igual a S0 mais a velocidade vezes o tempo, esse V aqui ele tem a função de coeficiente angular, ou seja, a velocidade ela é igual à inclinação da reta. Aí eu pergunto o seguinte, por que o gráfico da posição pelo tempo é uma reta? Eu digo o seguinte, que isso se dá porque a posição varia com o tempo de forma linear, ou seja, o móvel percorre distâncias iguais em tempos iguais, ou seja, a principal característica do movimento retilíneo uniforme é o móvel percorrer distâncias iguais em tempos iguais, e essa velocidade tem que ser igual a constante, né? E a aceleração não existe nesse caso. Essa função horária da posição, ela é uma reta, né? Por isso, na verdade, ela é uma função do primeiro grau, é uma reta. Por isso, nós chamamos essa função de função linear. A função horária das posições, ela prevê aonde eu estarei após um certo intervalo de tempo. Então, sempre para calcular, para você descobrir a posição de um móvel,
você sempre vai ter que conhecer a posição inicial, ou seja, de onde o móvel partiu e a sua velocidade. Então, se tiver um gráfico da posição, da velocidade pelo tempo, você vai calcular aquela área ali, vai encontrar a distância, né? O espaço percorrido por esse móvel. Então, gráficos é uma parte muito importante. Então, aqui eu tenho esse exemplo 3 aqui, que trata justamente de gráfico que eu vou resolver em instantes. Então, no exemplo 3 aqui, ele nos deu esse gráfico, posição pelo tempo. Então, ele quer saber qual a função horária do movimento para este gráfico. Então, para que a gente consiga desenvolver, saber qual é a função horária, a gente tem que saber primeiramente o seguinte. A gente tem que saber que a função horária S vai ser igual a S0 mais a velocidade vezes o tempo, ou seja, a posição final vai ser igual à posição inicial mais a velocidade multiplicado pelo tempo. Então, a gente vai calcular primeiro a velocidade aqui deste móvel. Pelo gráfico aqui eu já consigo identificar que a velocidade aqui vai ser negativa. Então vamos lá. Eu posso dizer que a velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Que também eu posso dizer que a velocidade é igual a posição final menos a posição inicial dividido pelo tempo. Dividido pelo tempo, né? Que na verdade vai ser o tempo final menos o tempo inicial. Então a gente pode dizer que a velocidade, nesse caso, vai ser igual a zero, né? Que vai ser a posição final aqui, menos 20, dividido por o tempo final que ele deu aqui foi 10 segundos, menos zero. Então, a gente diz que a velocidade vai ser igual a 2 menos 2 metros por segundo, ou seja, a velocidade é negativa, o movimento é retrógrado. Então, sabendo disso, ele pede para a gente dizer qual vai ser a função horária desse movimento. Então, a gente já sabe o seguinte, que a posição inicial, S0, é igual a 20, e a velocidade vai ser igual a menos 2 metros por segundo. Dito isso, é só a gente pegar aqui a fórmula aqui, ó. S vai ser igual a 20 menos 2 vezes o tempo. Essa vai ser a função horária para este movimento. Na letra B, ele pergunta qual a posição do móvel no instante 8 segundos. Então, a gente já sabe que a equação do nosso móvel vai ser igual a S, vai ser igual a 20 menos 2 vezes T. Então, o que a gente vai fazer? Ó? A gente vai dizer aqui, ó, S vai ser igual a 20 menos 2 vezes 8. S vai ser igual a 20 menos 16. S vai ser igual a 4 metros. Ou seja, quando o tempo for 8 segundos, a nossa posição, o nosso móvel estará na posição 4 metros. Então, agora eu estou utilizando aqui o site do PhET Colorado, né? PhET Simulation, para simular como se dá o movimento retilíneo uniforme. A gente tem um homem aqui, um homem qualquer, e aqui nós temos aqui, ó, a posição, a velocidade e a aceleração. A aceleração não vai entrar nesse caso aqui, né? Então eu vou inserir dados aqui, ó. Eu vou colocar ele aqui na posição menos 10 e vou dar uma velocidade para ele de 2 metros por segundo, para a gente ver o que vai acontecer aqui, ó. Então a gente vê que ele vai percorrer do menos 10 até o 10 aqui, ó. Ele vai percorrer 20 metros. Em quanto tempo ele vai fazer isso? Em quanto tempo ele vai percorrer 20 metros? Se ele está a 2 metros por segundo, 20 metros ele percorrerá em 10 segundos. Então vamos lá, ele chegou aqui, a velocidade aqui que eu coloquei era uma velocidade positiva, então ele estava no movimento progressivo, né?
ou seja, saindo da posição negativa para as posições positivas. Agora, eu vou fazer o contrário. Ao invés de dar 2 metros por segundo de velocidade, eu vou dar menos 2 metros por segundo, para a gente ver o que vai acontecer. Então, a gente vai observar aqui, ó, que ele está voltando, né? Provando que a velocidade, ela indica se o movimento é progressivo ou regressivo. Nesse caso agora, nós temos um movimento regressivo. Ele está saindo das posições positivas para as posições negativas. Então, somando, ele percorreu 40 metros, que foi vindo daqui para cá e daqui para cá, ele percorreu em 20 segundos. Dito isso, agora a gente vai ver um pouco desse comportamento utilizando... Isso aqui não deixa de ser um gráfico, a gente vai utilizar um outro tipo de gráfico. Então aqui a gente vai fazer basicamente a mesma coisa para a gente ver o comportamento aqui da linha que será formada aqui. Será uma parábola, será uma linha reta. A gente vai observar isso aqui. Então eu vou colocar ele aqui na posição menos 10. Vou tirar a velocidade, a aceleração daqui. E vou colocar o homem com a velocidade de 2 metros por segundo. Dei o play aqui e a gente vai vendo aqui um comportamento. A gente vê, ó, como dito anteriormente, ó, que o gráfico aqui a ser formado, ele forma aqui, ó, uma linha reta, pois a equação que descreve a posição desse homem aqui, ela é uma equação do primeiro grau. Então a gente vê aqui, ó, a velocidade constante, aqui, ó, ela está parada aqui nos 2 metros aqui, ó. Ela não varia com o tempo, a velocidade ela é 2 metros por segundo indefinidamente, né? Então ele leva 10 segundos, né, para atingir aqui, né? Então vamos lá. Ele chegou nessa posição. Agora vamos dizer que eu dei agora menos 2 metros por segundo. A gente vai ver o comportamento do gráfico. Então a gente vê aqui, ó, que a velocidade estava no eixo aqui positivo, ela passou para o eixo aqui, ó, negativo aqui, ó, menos 2. Ela estava em mais 2, ela passou para o menos 2 aqui. E o gráfico aqui, ó, ele começa a decrescer, ó. Ele começou da posição aqui 10 e ele está regredindo aqui, ó, para a posição menos 10. Então, a gente viu anteriormente o movimento progressivo e agora é um exemplo de movimento retrógrado. Então, a gente vê aí, ó, que a aceleração, o sinal da velocidade, na verdade, aceleração não, desculpe. O sinal da velocidade nada mais é do que o sentido, ele dá o sentido da direção do movimento do móvel, né? Então, se a velocidade é positiva, ele vai se locomover no eixo positivo ali das posições. Se a velocidade é negativa, ele... Por exemplo, eu posso dar um exemplo simples aqui. Se a gente colocar para a esquerda como sentido positivo, se a velocidade for positiva, ele sairá da direita para a esquerda. Se a gente disser disser que essa velocidade agora vai ser negativa, ele sairá da esquerda para a direita. Então, a velocidade, o sinal da velocidade indica apenas o sentido de movimento do nosso móvel aqui.